CLT ou empreender? Existe mesmo uma melhor forma de trabalhar? Provavelmente você não entendeu nada. Opa, beleza? Luiz Damiani aqui. E nesse vídeo eu quero te mostrar a minha visão pessoal do que é melhor entre CLT, ou seja, trabalhar com carteira assinada, ou empreender. Eu tenho uma visão pessoal, eu já estive nos dois lugares, e aí eu vou conseguir te explicar realmente se existe uma diferença, qual é melhor, qual é pior e como você vai poder começar ou decidir o que você vai fazer na sua carreira. Beleza? Bora lá? Eu já trabalhei de todas as formas que você pode imaginar. Já trabalhei na escala 6x1, a famosa escala 6x1, que agora está no hype aí da internet, né? Por causa da PEC aí da deputada. E já trabalhei 5x2 e 7x0. Eu sei que essa escala não existe, mas quem empreende sabe do que eu estou falando. Então eu já trabalhei em linha de produção, eu já tive comércio. No comércio você não tem folga, é muito difícil, no comércio de alimentos principalmente. Quem sabe, quem trabalha com comércio sabe do que eu estou falando. Já trabalhei em escritório, já trabalhei em linha de produção, como eu falei, e empreendo há mais de 20 anos. Bom, vamos começar alinhando todo mundo. O que é CLT? Tanto se fala de CLT, eu vejo pessoas, até jovens aí, que nem trabalham ainda, demonizando a CLT. Então, vamos explicar o que é CLT. Consolidação das leis trabalhistas. Isso foi instituído no Brasil em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. Ou seja, são leis que protegem o trabalhador, que dão direitos ao trabalhador e que são muito antigas. Isso foi criado em 1943 e poucas atualizações aconteceram desde então. Basicamente, CLT é o funcionário com carteira assinada. Mas também pode não ser, tá? Eu vou te explicar daqui a pouco. Bom, e sobre empreender, o que é empreender de verdade? Basicamente, é pagar impostos. Eu faço isso já há mais de 20 anos, eu empreendo, eu tenho a minha primeira empresa, eu fundei em 1997, então é muito difícil empreender no Brasil, muito difícil, você paga muitos impostos, principalmente para quem empreende em São Paulo. Tem alguns impostos aqui que são absurdos. Bom, e a pejotização? A pejotização foi uma forma que as empresas encontraram de ter trabalhadores trabalhando igualmente um CLT trabalha e pagando menos impostos, tendo menos direitos. Então essa pejotização significa o quê? Você pode abrir um MEI, por exemplo, e a empresa te contrata. Só que não se engane aqui. Muitas empresas vão te contratar como um CLT e você não vai ter direito a absolutamente nada e vai ter que pagar impostos, você vai ter que pagar o seu INSS, você vai ter que pagar um plano de saúde se você precisar, você vai ter que pagar o seu transporte e tudo mais, tá? Então é por isso que eu falei no começo do vídeo. Empreender o CLT, muitas pessoas não entenderam nada e é muito difícil você saber qual caminho você vai escolher. Então eu posso te afirmar, essa pejotização, essa forma de trabalhar que existe hoje em dia, ela prejudica, tá? Ela mais prejudica do que ajuda o trabalhador. Então eu sugiro que você tome cuidado quando você for procurar um emprego, por exemplo, e for o sistema de PJ, contrato PJ. É muito perigoso, você precisaria ganhar muito mais do que um CLT para poder compensar todos os direitos que você não vai ter trabalhando como pessoa jurídica. Então, como foi minha caminhada até aqui? Eu já empreendo há mais de 20 anos. Eu tive uma empresa, uma assistência técnica de informática. Essa empresa tinha contratos, era uma empresa muito bem sucedida, ela funcionava muito bem, dava bastante lucro. Eu tinha contratos com vários clientes, clientes grandes aí, que me permitiam trabalhar tranquilamente, empreender, inclusive em home office. Eu só precisava ter um espaço, um laboratório para poder trabalhar, para poder consertar os equipamentos em laboratório. Eu já tive uma pizzaria, essa foi rigorosamente a pior fase da minha vida empreendendo, e eu trabalhava 7x0. Era uma pizzaria que dava muito trabalho, o pizzaiolo era, como é que eu posso dizer, preguiçoso, era muito bom o pizzaiolo, a pizza dele era uma delícia, mas ele era um pouco preguiçoso, às vezes ele faltava, às vezes eu tinha que contratar alguém temporário, tinha que chamar alguém na emergência de uma outra pizzaria, de um amigo. Já tive muitos problemas com os entregadores, os motoboys. A gente teve a experiência com um que quase todo dia ele quebrava a moto, ou batia, ou discutia com o cliente, e dava muito trabalho. Eu passei alguns meses eu mesmo entregando de carro as pizzas, para você ter ideia como é muito difícil trabalhar com o pessoal, tá? Quem tem pizzaria sabe do que eu tô falando. Eu tive um período que eu trabalhei no Uber, como eu escrevi aqui, sim, trabalhar no Uber é empreender. Você se lasca, você ganha pouco, você é vítima de preconceito, de cliente chato,
cliente folgado. A Uber cobra um absurdo de você. A empresa não está nem aí para o trabalhador. Quem trabalha no Uber sabe muito bem do que eu estou falando. Se você quebrar o carro, você que paga. Se você bater o carro, é com você. Você tem que pagar seguro do carro, o combustível e tudo mais. E a Uber, às vezes, leva mais de 40% do teu lucro de uma corrida. Sim, eu considero que é empreender, tá? Só que é empreender praticamente no inferno na Terra. Mas quem tem que comer, vai fazer, tá? Ele vai trabalhar, é um autônomo, digamos assim, mas eu considero empreender. E mais uma vez, eu já falei isso num outro vídeo. Se você é Uber, tá me assistindo aqui, cara, parabéns. Você é um guerreiro. Bom, vamos lá. Como eu trabalho hoje? Eu trabalho hoje com marketing digital, 100% em home office, desde 2014. Então é a forma que eu trabalho, produzindo conteúdo, como os conteúdos aqui do canal, em blogs. Eu já cheguei a ter 32 blogs, com anúncios online, com tráfego pago, como afiliado, como produtor e também prestando serviços de gestão de tráfego pago para clientes, para lojas, para e-commerces, para infoprodutores. Então essa é a forma que eu trabalho hoje. E sim, eu considero a melhor forma de empreender para quem está iniciando, não quer fazer um investimento muito alto, quer fazer uma renda extra, trabalha no CLT, trabalha no 6 por 1, quem sabe quer gerar uma renda extra, quer melhorar o teu faturamento. Então, trabalhar na internet, trabalhar no online, vai te ajudar muito nessa caminhada, beleza? Inclusive, se você quiser conhecer essa forma que eu trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição e também no primeiro comentário de um vídeo explicando como funciona essa forma de trabalhar, tá? Como você vai empreender basicamente vendendo ou revendendo produtos na internet, beleza? Link na descrição. Tá, mas eu não comecei assim, eu não empreendo desde sempre. Eu trabalho como CLT desde os 16 anos de idade. Eu comecei a trabalhar num grande banco aqui do Brasil e depois em várias empresas de eletrônica, de TI, inclusive de telemarketing, que também é um trabalho bem difícil, bem complicado. Eu trabalhava de madrugada. Quando eu falo para vocês que eu cheguei a trabalhar 7 por 0, na escala 7 por 0, se é que ela existe, foi assim. Eu tinha a minha empresa de TI, que eu trabalhava o dia todo, e à noite eu ia trabalhar no telemarketing até mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã. Então, realmente, quem quer, vai à luta, tá? Então não importa se você é CLT, se você vai empreender, se a tua escala é 5 por 2, 7 por 0, se ela é 6 por 1, se você está na escala 6 por 1 hoje e está trabalhando, você se considere sortudo. Porque é muito difícil hoje você ter um emprego estável. Agora, a escala 6 por 1 realmente é uma merda, tá? Vou falar a verdade para vocês. É horrível, já trabalhei. A minha esposa hoje trabalha na escala 6 por 1 ainda. E basicamente ela não tem vida. Na folga dela, ela só consegue descansar, dormir. Você só tem uma folga por semana. Às vezes tem que fazer compensação de horário. Então é muito, muito complicado. É muito sofrimento, é muito sofrido. A pessoa não tem vida. A pessoa surta. A minha esposa tem visto aí pessoas que começam a trabalhar lá com ela na escala 6 por 1 e às vezes elas abandonam com uma semana, com um mês, com 3 meses e tem gente surtando, precisando de psicólogo. Espero mesmo que essa PEC da escala 6 por 1 passe, mas é claro, de uma forma que tem que se fazer um estudo dos impactos para tornar isso possível, beleza? Então vamos lá, agora eu vou te explicar as diferenças e qual é a minha opinião sobre qual é a melhor, se é CLT, se é trabalhar como CLT ou empreender. Bom, antes de continuar, deixa eu te explicar uma coisa. Existem outras escolhas. Por exemplo, meu ex-sócio na minha primeira empresa, uma empresa de TI lá em 1997, ele não aguentou, digamos assim, não suportou e voltou para a CLT. E tá tudo bem. O que acontece? Às vezes a pessoa não consegue, ela não aguenta essa pressão de não ter dinheiro todo dia, ou de ter um cliente que não te paga, ou que atrasa, ou de não conseguir fechar um contrato, não conseguir fechar uma venda, não conseguir fechar um serviço. E às vezes você fica sem dinheiro. Às vezes você fica completamente quebrado até a sua empresa crescer. Como o pessoal fala, muitas empresas quebram no primeiro ano. E tem empresa que demora, às vezes, até 10 anos para dar lucro. Empresa física. Segundo exemplo, o meu pai. O meu pai trabalhou CLT por 40 anos. Ele trabalhou até mais do que o período exigido, por exemplo, para se aposentar. Então, hoje ele é aposentado desde 1998, ele já teve chance de empreender, ele é farmacêutico. Duas pessoas, dois donos de farmácia, já chamaram ele para abrir farmácias, para empreender, para ser sócio com ele, e ele não quis. Ele fez a escolha dele. Ele trabalhou por CLT,
Ele trabalhou na mesma empresa por mais de 36 anos, se não me engano, e aposentou lá, tá muito bem, tá tranquilo, tá vivendo a vida dele. Então foi a escolha que ele fez. Trabalhou CLT a vida toda. Segundo exemplo, o meu cunhado. O meu cunhado trabalha também no regime CLT há mais de 20 anos na mesma empresa. E ele tá muito bem, tá tranquilo, tá vivendo a vida dele, ele já tem casa, ele é casado, ele tem filho, a esposa também trabalha. Então ele tá muito sossegado, tá vivendo a vida dele, 20 anos na mesma empresa, isso é muito raro, e está tranquilo e tá tudo bem. Próximo exemplo é meu tio. Eu tenho um tio que é funcionário público. Ele sempre trabalhou de CLT também, quando era mais jovem. Se eu não me engano, aos 18 anos, ele conseguiu um emprego como funcionário público, trabalhou a vida inteira como funcionário público. Hoje ele é aposentado, está muito bem, vive a vida plenamente, é muito tranquilo, entendeu? Então ele também fez a escolha dele. Ele foi funcionário público a vida inteira e tá tudo bem também. E eu já trabalhei ao mesmo tempo das duas maneiras. Vamos chamar isso de modo híbrido. E eu não recomendo. Eu trabalhava numa empresa como CLT e tinha a minha própria empresa ao mesmo tempo de assistência técnica e a pizzaria que eu trabalhava na parte da tarde para a noite. Então, como era o meu dia? Eu trabalhava até as 17 horas, entrava às 8 até às 17 no CLT. A partir dali, eu fazia alguns atendimentos avulsos na minha própria empresa, até mais ou menos umas 19 horas, 20 horas. A partir dali, eu ia para a pizzaria e tentava organizar ali da maior forma possível e ficava ali até meia-noite, 1 hora da madrugada. Não recomendo você trabalhar dessa forma, como nesse modo híbrido. Não é recomendável. Você vai ter problemas cedo ou tarde e é muito difícil, muito cansativo. Nunca mais eu vou fazer isso na minha vida, só se eu estiver passando fome. Bom, agora eu vou colocar umas diferenças entre trabalhar CLT e empreender. Todo mundo sabe que existem diferenças, mas tem alguns detalhes que as pessoas não observam. Tem muita gente demonizando o CLT, tem muita gente que diz que empreender no Brasil é impossível. Então eu vou te mostrar aqui uma visão dos dois lados, tá? De quem já esteve dos dois lados, e depois eu vou te colocar a minha opinião do que é melhor. Primeiro é o horário. Esse aí, a diferença é absurda. Na CLT você acorda muito cedo. Eu já cheguei a acordar às 5h20 da manhã. Pegava ônibus lotado. Quem aí da época deve lembrar, a gente ia pendurado para fora da porta do ônibus, de tão cheio que o ônibus ia. Então eu pegava o ônibus lotado, ficava umas 2 horas, 2 horas e meia no trânsito, andava mais uns 3 quilômetros até a empresa, para depois começar a trabalhar. Tudo mais que quem trabalha CLT já sabe. Todo aquele saco que é trabalhar na CLT. Patrão chato, cobranças, falta de reconhecimento, falta de crescimento e tudo mais. E depois, na parte da tarde, mais 2 horas e meia de trânsito. E também teve o período que eu estava me formando, que dali eu já ia para o curso. Tá? Então é bem complicado. O empreendedor, ele tem liberdade de horário. Como eu falei, até quando eu trabalhei como empreendedor e CLT ao mesmo tempo, eu não tinha hora para nada. Mas, de forma geral, o empreendedor tem liberdade de horário. Ele tem uma certa liberdade de horário. A partir de um ponto, tá? Quando a empresa dele já está caminhando com as próprias pernas. Engana-se quem fala que empreendedor, que dono de empresa, trabalha menos que CLT. Eu já trabalhei muito mais, 16 horas por dia, como eu acabei falando para vocês, e tem muita gente que trabalha muito mais, trabalha 10, 12, 16, 18 horas por dia. Então, realmente, empreender é muito difícil no Brasil, como eu já falei. Você tem certas liberdades, uma delas é de horário. Por exemplo, se a sua empresa está caminhando, está tudo certinho, você pode chegar um pouco mais tarde. Você pode faltar, digamos assim, no trabalho um dia e você pode tirar umas férias um pouquinho mais alongadas. Então, é possível sim, tá? A partir de um certo momento, quando você já tem um certo sucesso empreendendo. Vamos falar de ganhos agora. Naturalmente, é possível ganhar muito mais dinheiro empreendendo do que trabalhando como CLT. Isso aí não tem como discutir, porque quem empreende, ele tem a capacidade de escalar o trabalho dele. Quem trabalha vendendo a hora por CLT, ele só tem aquele horário. Ele vai trocar a hora dele por um valor em dinheiro e é só isso. Ele pode até fazer um pouco de hora extra, mas não vai ganhar muito dinheiro. Só que tem o outro lado. O empreendedor não tem direito nenhum mesmo. O único direito que o empreendedor tem hoje no Brasil é de pagar impostos. E ainda pode entrar em muitas dívidas pesadas, ter processos trabalhistas, ter processos de clientes, reclamações e tudo mais que pode acabar com uma empresa. E é isso que a gente vai falar no próximo tópico. Vamos falar de direitos. Bom, eu vou fazer uma lista aqui e vou te explicar uma a uma e você vai entender a minha visão sobre isso.
Férias remuneradas. Ok. Você fica 30 dias de férias e ganha o seu salário. E ainda tem um adicional. Licença maternidade e paternidade. Isso é muito interessante para quem vai ser mãe e vai ser pai. Hoje em dia tem a licença paternidade. Se eu não me engano, ainda já tem ou ainda está em processo de aprovação a licença paternidade também. Então, a licença maternidade é um direito essencial para quem quer ser mãe. Aqui já começa 13º salário. Isso é uma tremenda de uma mentira. Isso é um fake news que a CLT inventou para ludibriar os trabalhadores. Mentiram para você. Você não tem 13º. O que eles fazem? Uma parte do seu salário, ela é retida, do que seria o seu salário, ela é retida durante o ano todo e eles te pagam no final do ano. Ou seja, você é retirado do seu salário um 12avos que é pago para você no final do ano. E ainda por cima eles trabalham com o seu dinheiro. A empresa pode investir, pode usar esse dinheiro para investir na própria empresa, em ativos financeiros, etc. E ela só vai usar isso no final do ano para te pagar. Então, cara, 13º salário é uma puta de uma fake news, tá? Isso aí não tem como falar. É uma mentira contada para o trabalhador. Pode até ser que lá em 1943, na época de Getúlio Vargas, a intenção foi boa. Mas com o tempo isso foi se diluindo, tá? Então, é uma fake news. FGTS, outra fake news, outra mentira que inventaram para prejudicar o trabalhador. Na prática, o FGTS é um imposto. O que é um imposto? É uma coisa que ela é imposta para você. Você não tem direito de escolha. Então eles pegam uma parte do seu salário, guardam numa conta que rende menos que a poupança para você e para o governo rende muito mais. E você só vai poder mexer nisso aí quando você se aposentar ou comprar um imóvel, mas na prática você não tem esse dinheiro. Então o FGTS é um imposto. Você só vai ver esse dinheiro muito mal corrigido lá quando você for aposentar ou se você for comprar um imóvel. Seguro-desemprego. Esse é interessante, você vai receber durante alguns meses, se você for mandado embora sem justa causa, e depois de um certo tempo trabalhando, você vai ter esse direito, o seguro-desemprego. Esse eu acho interessante porque vai dar tempo da pessoa se sustentar enquanto ela procura outro emprego. E o INSS, mais uma vez, é essa pirâmide, praticamente uma pirâmide que existe aqui no Brasil, que está cada vez mais ruindo. Tá? Isso aqui é outra coisa que eu vou falar, mas existe uma imposição do INSS, de você pagar o INSS e se aposentar lá na frente. Mas todos nós sabemos que isso é praticamente uma pirâmide, tem muito menos gente contribuindo do que gente recebendo. As pessoas estão vivendo mais e cada vez mais as pessoas não estão pagando o INSS, elas estão optando por trabalhar sem carteira assinada ou mesmo como autônomo, empreendendo, etc., e não pagando o INSS. Então, essa é uma pirâmide que cedo ou tarde vai ruir. Isso que eu vou falar agora é bem interessante. Existem alguns direitos facultativos ao empregador que ele oferece aos seus empregados, aos seus colaboradores, e o que o pessoal costuma chamar, inclusive, de CLT Prêmio. Isso é mediante um acordo ou a própria empresa já faz por conta disso. Então vamos lá. O Vale Transporte, que já é um direito mesmo, mas existem empresas que pagam Vale Combustível e até um pouco a mais do que é exigido por lei. O Vale Alimentação e o Vale Refeição. Tem empresas também que escolhem por pagar mais do que o normal para os seus trabalhadores. Plano de saúde. Tem empresa oferecendo plano de saúde, plano odontológico premium, para essas pessoas terem melhores condições. E outras coisas, por exemplo, cesta básica, Gym Pass, o day off, no dia do seu aniversário você tem uma folga, participação no lucros, bônus salarial e, em alguns casos, o 14º salário. Então, realmente, são algumas vantagens que o trabalhador CLT tem, que o empreendedor nunca vai ter, tá? Ele vai ter que fazer por conta dele mesmo, e que o pessoal anda chamando por aí de CLT Premium. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que isso aí é só uma forma de ludibriar o trabalhador, de você manter o trabalhador felizão lá enquanto ele trabalha para você, tá? Então, eu como empreendedor e quando eu tinha empresa, eu não fazia isso. Preferia pagar um pouco melhor. E existem algumas economias escondidas que ninguém pensa nisso quando a gente compara você empreender, ter uma empresa e ser um trabalhador CLT com carteira assinada. Por exemplo, no horário de trabalho, o empregado não gasta a sua energia elétrica, ele não gasta água, ele não gasta papel higiênico, ele não gasta móveis, ele não gasta gás, ele não gasta os eletrodomésticos. Por exemplo, uma televisão, ele liga só na parte da noite, não fica o dia inteiro ligado, ela vai desgastar, ela vai demorar mais para desgastar. A sua cama, o seu sofá e tudo mais, entendeu? Então, realmente, existem algumas economias que o empreendedor, às vezes, se ele trabalha em home office, como é o meu caso, eu tenho todos esses gastos. Por exemplo, eu almoço por minha própria conta, tudo que eu uso aqui sou eu mesmo que pago.
Se eu tenho que gastar combustível, usar meu carro para ir até um cliente, é por minha conta. Não tenho férias remuneradas, não tenho 13º, não tenho fundo de garantia, não tenho seguro-desemprego. Ah, então, Luiz, você está querendo dizer que empreender são só deveres? Cara, é isso. Praticamente eu tô querendo dizer isso. Você ganha mais, é possível ganhar muito mais, mas pode ser uma armadilha. Porque você não tem direito nenhum e você só tem deveres. Só paga imposto e você pode ganhar até menos do que um trabalhador CLT, como é no sistema de PJ, na pejotização, como eu te falei no começo do vídeo. Bom, então como o empreendedor tem que fazer para sobreviver aqui no Brasil? Ele tem que criar um fundo de emergência por conta própria, sozinho, tem que guardar um dinheiro para compensar os direitos que ele não tem. Tem muitos encargos para pagar, impostos. E, por exemplo, se você tem um negócio físico, você vai ter funcionário para pagar, você vai ter todos os impostos, você vai ter aluguel, vai ter que pagar o seu próprio INSS, vai ter que pagar o INSS dos seus funcionários e tudo mais. Bom, outros pontos importantes que vale a pena destacar aqui na diferença entre empreender e CLT. Saúde mental. Cara, apesar de todos os problemas, tudo que eu te contei aqui que eu passei desde que eu comecei a empreender, eu não troco empreender por nada, tá? Eu não voltaria para CLT a não ser que eu estivesse passando fome. Isso é uma grande verdade. A minha saúde mental, o meu convívio com a minha família é muito melhor. Já a saúde física é uma incógnita. Depois que eu comecei a empreender, eu engordei 10 quilos e eu tô tendo alguns problemas de saúde, como, por exemplo, falta de vitamina D. Eu trabalho em home office, eu trabalho aqui no escritório. Pouco tomo sol, pouco me exercito. É uma falha minha, pessoal, mas é um pouco mais difícil, porque você trabalha muito, você se preocupa muito com o seu negócio e esquece da saúde. Convivência com família e filhos. Isso aqui não tem como comparar. O empreendedor ele consegue ter uma melhor convivência com a sua família, com seus filhos. Ele consegue tirar um day off tranquilamente quando ele está com a empresa estabilizada. Ele consegue tirar férias. Ele consegue, por exemplo, pegar um dia de semana e não trabalhar naquele dia, se divertir, sair com a família, praticar um esporte, né? No caso, como eu estava falando. Tá? Então, nem tudo são flores, mas é possível sim você ter uma melhor convivência com a família, uma melhor saúde física e uma melhor saúde mental. Como eu acabei de falar aqui, disponibilidade para lazer, já acabei de falar. Crescimento financeiro. Um trabalhador CLT dificilmente, tá? Não são todos os casos. Não estou julgando o trabalho de ninguém, mas um trabalhador CLT, um trabalhador que trabalha na escala 6x1, na escala 5x2, não vai conseguir ficar rico. Ele vai conseguir sobreviver, como todos nós fazemos, mas muito provavelmente ele não vai conseguir ficar rico trabalhando como empregado, tá? Trabalhando com carteira assinada para outras pessoas. E aqui vai a minha conclusão. Eu tenho a minha cabeça feita, tá? Eu já empreendo há mais de 20 anos, mas como eu escrevi aqui, não tem certo ou errado. É tudo mais que uma questão de escolha, é uma questão de adaptação, é uma questão de como cada um se sente, como eu dei os exemplos para vocês, do meu pai, do meu cunhado, do meu tio e do meu ex-sócio, que escolheu não empreender, não suportou essa pressão de empreender e voltou para a CLT. E é o caso também da minha esposa, ela empreende, ela é artesã, ela faz os trabalhos dela aqui também em home office e ainda trabalha na escala CLT. É uma questão de escolha, é uma questão pessoal e também é uma condição. Às vezes a pessoa não tem condição de abrir uma empresa, ela não tem condição de abrir um comércio. Então ela vai trabalhar CLT. Não tem como escapar disso. A gente precisa pagar as contas, a gente precisa pagar os boletos. Então essa é uma escolha que eu fiz há muitos anos. Eu, sinceramente, eu odiava trabalhar como empregado, como CLT, eu não suportava. Eu tive muitas brigas, muitas discussões com meus ex-chefes e patrões. Eu não suportava ficar 4 horas por dia dentro do ônibus ou enfrentando o trânsito. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar. Empreender ou CLT não tem o melhor, depende do ponto de vista, vai de cada um, vai de como cada um se sente, como que cada um vai se adaptar. Você vai conseguir ter sucesso na sua vida, trabalhando da forma que você quiser. Se você trabalha CLT hoje e pretende empreender, vai fundo. Eu fiz isso, não me arrependo. Já tive meses de ganhar nada, zero, mas não me arrependo. Então, como eu falei no começo do vídeo, eu trabalho há mais de 10 anos com marketing digital, aqui do meu home office. Os meus negócios online me permitem trabalhar com uma certa tranquilidade financeira e também com liberdade de localização. Eu consigo pegar meu notebook aqui e trabalhar de qualquer lugar. E se você gostou da ideia de trabalhar 100% online e trabalhar no digital, eu te convido a clicar no primeiro link aqui da descrição. Lá vai ter um vídeo explicando direitinho como funciona esse negócio e como você vai poder começar a trabalhar pela internet e já ter os seus primeiros lucros trabalhando 100% online.
beleza? E eu desejo muito sucesso para você, seja lá qual for a sua escolha. Se for empreender, tá tudo bem. E se você for trabalhar CLT, também tá tudo bem, beleza? Mais uma vez, sucesso para você, fui!